O projeto Pátria Amada nasceu há muito tempo. Nasceu basicamente por causa de dois desejos que eu tinha. Um era um desejo meio frustrado da infância, quando eu estudava um pouco de história, e eu percebia assim aquela coisa das revoltas, dos golpes militares ou golpes que tiravam um pouco do poder constituído, né? Tanto de 32, a Guerra Civil, 64, por aí vai. E eu percebia, falei, pô, por que ninguém fazia nada? Por que nunca teve uma guerra civil nesse país? Então isso era uma coisa que eu tinha desde a infância. E depois, quando eu estava já na fase adulta, eu tive a ideia de criar um grupo. Eu queria criar um grupo que fosse, não uma coisa X-Men nem nada X-Men, mas uma coisa que fosse um grupo de personagens. Então eu uni esses dois desejos que eu tinha e acabou gerando a história, o embrião do que foi o projeto Pátria Amada. A história do projeto Pátria Amada consiste no seguinte: o que aconteceria se o golpe de 64 gerasse uma guerra civil que dura até hoje? Como é que estaria o Brasil? Porque aqui a gente discute muito que o Brasil tem muitos problemas, mas aqui a gente não tem terremoto, não tem vulcão, não tem guerra, não tem tanta coisa que lá fora tem. E mesmo assim a gente patina muito e não consegue resolver problemas essenciais, como corrupção, como colocar representantes dignos de poder trabalhar. Ou seja, a gente tem tantos problemas de base, sendo que a gente não tem tantos problemas sérios como guerra. Então a ideia do Pátria Amada é justamente essa: discutir o Brasil sobre essa ótica de uma guerra civil. E dentro dessa guerra civil, a gente tem alguns personagens que são jovens, que basicamente são filhos da guerra. Porque em 1972, ambos os lados, né, a gente tem dois lados nessa guerra. Os legalistas, que eram os caras que não gostaram do golpe e quiseram manter o governo legitimamente eleito, e os federalistas, aqueles que queriam derrubar o governo eleito e montar um governo paralelo. Vale citar que na história eu não quero, em hipótese alguma, fazer uma coisa nem ufanista, nem uma coisa que apoie ambos os lados, tipo direita ou esquerda. Não. A minha ideia é mostrar um pouco dos problemas sérios do Brasil e como a gente pode discutir isso através de uma história em quadrinhos. Então você entende como a função do herói ela é de propor um modelo de comportamento, que pode ser tanto positivo quanto negativo. A função do herói é muitas vezes mostrar uma nova autoimagem para uma pessoa ou para uma população. Então, no Brasil, a gente tem uma autoimagem que é basicamente a representação daquilo que a gente acredita que é e o que a gente pode fazer ou não. Então, qual é a autoimagem do brasileiro? É aquela coisa: aqui tudo termina em pizza, ninguém é levado a sério, aqui a gente gosta de samba, carnaval, futebol, etc. Qual é a autoimagem do americano? É o Capitão América, é o xerife do mundo, aquele que quer resolver todos os problemas, muitas vezes não consegue, óbvio. Então essa autoimagem, ela, no meu entender, ela é a programação que você precisa para poder sobreviver ou viver. E os veículos de comunicação e entretenimento, muitas vezes, eles ajudam a manter uma autoimagem ou a propor uma autoimagem diferente. Está aí a responsabilidade tão séria dos criadores, tanto de quadrinhos como de filmes, de literatura, porque eles estão propondo padrões de comportamento, modelos de comportamento ou de personalidade, no caso do herói e da sua autoimagem, que pode ser tanto positivo como negativo. Pátria Amada número 1 foi lançado dia 20 de janeiro, aniversário do meu pai, nas bancas de todo o Brasil. Então vocês podem acessar nas principais bancas do país inteiro, nas grandes redes de livraria, como Livraria Cultura, Devir, Comics, Saraiva, Leitura e outras. No nosso site, institutohq.com.br, ou no próprio hot site do projeto, que é patriaamada.com.br. Lembrando que o número 2 chega agora no finalzinho de março, começo de abril, nas bancas do país inteiro. E o número 3, 2 meses depois, que essa primeira minissérie ela vai ser bimestral. E logo em seguida a gente vai lançar os outros projetos do Instituto HQ.